Hello, pessoas lindas e maravilhosas de Jesus. A paz do Senhor, Church. Tudo bem, gente? Como que vocês estão? Eu estou bem, finalmente bem, né? Estamos aqui no nosso primeiro episódio, finalmente. Senhor, obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. Estamos aqui no nosso primeiro episódio do Em Verdade Vos Digo. E eu quero te convidar a pegar sua Bíblia, a se sentar aí, tomar um cafezinho, pra gente conversar um pouquinho. Eu quero compartilhar com vocês o nosso primeiro episódio do Em Verdade Vos Digo. E eu espero que você seja muito edificado, em nome de Jesus. Amém? Roda a vinheta. Seja muito bem-vindo a essa temporada de Em Verdade Vos Digo. Só dando um passant para vocês. Depois que eu fiz o primeiro vídeo de introdução, gente, eu fiquei doente. E não foi assim pouco, não. Foi muito doente. Fiquei bem zoada. Fiquei 2 dias de cama. Teve um dia que, assim, a febre foi a, tipo, 39,5. Eu fiquei muito ruim. E, gente, eu confesso para vocês que, assim... Agora são 16 horas. 16 e 18 da tarde. De uma quinta-feira, que é feriado. As crianças estão em casa. E assim, muitas coisas aconteceu para eu não conseguir sentar e gravar. Gente, de verdade, é uma peleja. É uma peleja. Eu não sei se, assim, se é Jesus me testando, se é o Satanás me infernizando, mas eu falei, Senhor, me dá sabedoria, me ajuda, né? Se é a procrastinação tentando me dominar. Mas, gente, tudo acontece para eu não gravar, tudo, assim, tudo, né? E a errada que muitas vezes cede as milhões de tarefas que eu tenho. Mas eu falei para o Senhor e para mim mesma, eu falei, Jesus, eu me comprometi. E não importa se eu vou gravar 30 vídeos ou se eu vou gravar um, eu vou gravar e acabou. Então, assim, eu tinha um planejamento, já tudo pronto, mas, gente, no ano passado, eu falei para Jesus, vamos bater um papo, né? Vamos compartilhar aqui. O ano passado, eu falei para Jesus que eu não ia fazer planos esse ano. Então, eu estou, assim, na dispensação do Espírito. E, cara, eu literalmente não consigo fazer planos. Eu faço, tudo muda. Tá vendo a minha voz? Isso aqui ainda é sequela do trampo que rolou com essa doença do inferno. Tá repreendido em nome de Jesus. Eu já estou bem, mas ainda tô com a voz meio zoada. E um pouco catarrenta também. Mas enfim, eu tinha planos, tinha feito um cronograma, já tinha imaginado todos os episódios. Mas, gente, eu não sei, tudo mudou. E assim, eu amo o que Jesus faz na minha vida. Porque eu planejo um negócio, Jesus fala, não, 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 não é assim que vai acontecer. Então, eu tinha planejado o primeiro episódio, que nós iríamos falar de Nicodemos, para aquele momento que eu postei algumas coisas lá no Instagram, uma pessoa muito querida escreveu o que seria sobre Nicodemos. E de fato era o que eu queria, mas não era o que Jesus queria. Então, esses dias, para você que não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram. Eu tenho um canal, chama Rebeca Cortes. Um canal lá dentro do Instagram. E lá, gente, de vez em quando eu posto algumas coisas, né? Então, assim, eu sou mãe, sou pastora, sou esposa, faço de tudo um pouco, né? Então eu acabo não conseguindo dar tanta atenção ao Instagram e eu também me policio muito, porque senão a gente fica imerso nas redes sociais. E é algo que eu fiz esse ano, assim, me preservei muito, busquei me preservar ao máximo que eu pude, para que eu realmente entrasse num contexto de uma direção que eu recebi de Deus, de algo assim que eu percebi no meu espírito que eu precisava alcançar. Eu vou falar um pouco sobre isso com vocês. Mas eu tinha feito um cronograma, tinha feito algo e tal. E esses dias atrás eu postei algo sobre lá no meu canal do Instagram. Então, se você não me segue lá. Eu vou colocar aqui para vocês aqui, ó, bem aqui embaixo, que é o bonitinho, meu Instagram, para vocês me seguirem lá. E se você não é inscrito nesse canal, você precisa se inscrever aqui, gente. Você precisa se inscrever, você precisa compartilhar, você precisa curtir para me ajudar. Amém? Se você me ama, o que você faz? Você me ajuda. Então, em nome de Jesus, tá? Mas hoje vamos ao que está acontecendo aqui. Hoje a gente vai falar do nosso primeiro episódio. E o nosso primeiro episódio é Em Verdade Vos Digo que... 3 pontinhos. Quero que você abra aí sua Bíblia comigo. Eu tô aqui com a minha Bíblia. Gente, eu tô usando a minha Bíblia, que delícia. Quero que você abra comigo
Em 1 João, a louca. Ai, Senhor, ajuda ela, paizinho. João, capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 43, tá? Então pega a sua Bíblia aí, tá bom? Lembrando que eu não sou teóloga, gente. Eu não vim aqui te dar um estudo profundo da palavra de Deus, não é isso. Eu vim aqui compartilhar com você o que o Espírito Santo tem feito em mim. Então não faz sentido eu vir aqui estudar milhões de coisas e falar só informações. Eu não consigo ser essa pessoa, assim. Eu acho lindo quem faz, eu acho maravilhoso, mas eu não consigo, assim. Precisa ser algo que tá borbulhando dentro de mim. Amém? Então o nosso primeiro em verdade vos digo é em João 1, no versículo 51, que diz assim: e acrescentou, depois a gente vai ler tudo, tá? Mas o nosso em verdade vos digo de hoje é: e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu vou ler tudo para você, mas antes eu quero te dar um contexto. Há uns dias atrás, a gente teve um evento na nossa igreja e eu recebi uma palavra muito específica a respeito de algo que, assim, tá fervendo dentro do meu coração. E esse texto, ele tem muito a ver com isso. Foi por essa razão, que eu decidi fazer do nosso primeiro episódio esse texto. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo o texto bonitinho e também vou fazer um post lá no Instagram desse nosso primeiro vídeo. Então eu quero pedir para você compartilhar, se edificar a tua vida, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Vamos ler a partir do 43? Diz assim: no dia seguinte, gente, eu ainda tomei catarrenta. Um cafezinho. Presta atenção aqui. Versículo 43 do primeiro livro de João. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia e, encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos, guarda essa palavra, irmã, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Deus! Aleluia! Vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele dizendo: este é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Ou seja, Jesus estava falando assim de Natanael: esse aí não é falsão. Esse aí não é falsão. Ai, Senhor, eu e as minhas interpretações pessoais. Vamos continuar. Em quem não há fingimento. E Natanael perguntou-lhe: de onde me conhece? Como que Natanael pergunta para o próprio Filho de Deus: de onde você me conhece? Ô, querido, não te conto nada. Natanael, não, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Ai, meu Deus. Quando estavas debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: crês porque te disse que te vi debaixo da figueira. Meu Deus, vou ler de novo. Crês porque disse que te vi debaixo da figueira? É uma pergunta, né, gente? Vamos ler direito. Pois verás coisas maiores do que essa. E acrescentou no versículo 51, em verdade, eu vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus descendo, subindo sobre o Filho do Homem. Subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso está no versículo 51. Gente, Jesus é incrível. Jesus é incrível. Mas eu quero compartilhar com vocês alguns pontos que eu acho importante a gente falar aqui. E eu espero de verdade, assim, que acenda uma chama no teu coração. Algo que me chamou muita atenção é que quando Jesus de Nazaré chega, ele fala assim, Natanael fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que eu amo aqui, nesse momento, é que um momento depois,
Natanael fala assim para Jesus: de onde você me conhece? É engraçado que às vezes a gente, igual Natanael, a gente olha para Jesus com esse olhar. Um olhar de como Jesus não fosse Jesus, sabe? Um olhar de como se Jesus não nos conhecesse. E é legal porque logo em seguida Jesus fala assim: garoto, tu não é fingido mesmo. Tu não é fingido mesmo. E às vezes a gente é igual a Natanael, a gente acha por alguma razão, por algum obséquio, que Jesus não sabe do nosso coração. Então, assim, a pergunta de Natanael para Jesus, ela foi sem fingimento. O que Natanael pensou a respeito de Jesus é porque ele não tinha fingimento. Então, você acha mesmo que se você chegar diante de Jesus cheio de fingimento, você acha mesmo que Jesus não te conhece? Você acha mesmo. E é engraçado que às vezes a gente chega diante de Deus, às vezes para orar, às vezes, sei lá, para fazer qualquer coisa, cheio de palavras bonitas, cheio de performance. E aí Jesus está olhando para nós assim, falando: "Oh, meu querido, eu te vi". E é muito legal essa passagem, gente, porque Natanael pergunta para Jesus: "De onde você me conhece?" E, gente, Jesus é o Filho de Deus. No Salmo 119 ou no 139, depois eu confirmo e eu coloco aqui para vocês embaixo. Diz que o Senhor nos conheceu antes do ventre da nossa mãe. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Antes da gente estar no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha nos visto. Ele nos viu antes. Então o cara chega, cheio de pompa, e fala: de onde você me conhece? Eu fico pensando assim, Jesus falando: querido, antes mesmo de você nascer, eu já sabia quem tu era. E aí, o que Jesus responde para ele? Eu te vi debaixo da figueira. Por quê? Porque para você conhecer o Senhor, ele precisa te achar primeiro. Ah, meu Deus! Jesus amado. E tá escrito isso aqui, ó, no versículo 45. Fala assim: Felipe encontrou Natanael e disse, Felipe disse para Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Querido, antes mesmo da gente encontrar o Senhor, ele nos viu. Ele viu eu e você antes de qualquer coisa. E é tudo que a gente precisa. A gente não precisa chegar com fingimento diante de Jesus, igual Natanael fez. Natanael não fingiu ser alguém que ele não era. Não, ele não era falso. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Querido, em nome de Jesus. Amado. E ainda pega e olha para Jesus e fala: não, você me conhece? Quem és tu? Mas continuando. Ai, gente, eu tô um pouco empolgada. Calma, vou me controlar. Então, continuando aqui, no versículo 48. E Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. E aí Jesus diz assim, Natanael responde para ele, reconhecendo que ele era o Filho de Deus: Senhor, tu és o Filho de Deus, aleluia, glória a Deus. Eu entendi quando eu olhei para você, quando o Senhor disse isso, quando o Senhor disse que me viu, eu soube naquele instante que o Senhor era o Rei de Israel. E aí, mas Jesus fala assim para ele: você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Sabe o que eu penso quando eu leio isso? Que muitas vezes nós somos incrédulos, né? Mas a palavra de Deus diz que bem-aventurados, chorar, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Então, muitas vezes a gente chega diante de Deus e a gente só crê no que Ele disse porque a gente está vendo algum milagre, porque a gente está vendo alguma bênção acontecer. Mas não, Ele é o próprio Filho de Deus. E Jesus é suficiente. Quando a gente é achado pelo Senhor, tudo que eu creio dessa maneira. O que é mais importante é reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que Cristo é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, e isso é suficiente para nós. Sabe por quê? Porque o em verdade vos digo aqui diz o seguinte: vocês lembram lá da nossa introdução? De quando Jesus fala em verdade eu vos digo, é como se ele estivesse manifestando
declarando algo que é absoluto, que é verdadeiro, que vai acontecer, e ele mesmo, por ser Deus, ele mesmo é aquele que cumpre a palavra, ele faz manifestar a própria palavra de Deus. Ele é a palavra, ele é o verbo encarnado. Então, o em verdade vos digo daqui é, se você crê, você vai ver o céu aberto, anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus estava falando para Natanael assim, se você crê que eu sou o Filho de Deus, não somente por causa de algo que eu te falei, ou de algo que você está vendo, mas se você crê, você vai ver coisas infinitamente maiores. E com certeza, Natanael teve, assim, momentos incríveis com o Senhor, viu coisas que talvez a palavra nem descreva. Mas se a gente trouxer isso para a nossa vida, muitas vezes o Senhor está falando isso para nós. Você está crendo só porque você viu alguma coisa acontecer? Você está crendo só porque eu te falei isso, isso e isso? Então quer dizer que se Jesus não falar nada para nós, a gente não crê. A gente precisa de uma palavra, a gente tem que ser caçador de profeta para a gente conseguir crer que ele é o Filho de Deus, que ele é o Senhor e que, assim, ele é o nosso, que Deus é o nosso Pai, que ele é o Filho de Deus. Não. Mas em verdade eu vos digo que se você crê que Jesus é o Filho de Deus, nós veremos coisas infinitamente maiores. A gente vai ver coisas que a gente não faz ideia. E eu creio, gente, que essa geração precisa disso. Desse tipo de coisa, crer que vai chegar o dia em que a gente vai ver os anjos de Deus descendo e subindo, que a gente vai ver coisas maiores. E aqui esse texto, se eu não me engano, eu posso estar errado, depois eu posso corrigir aqui para vocês. Mas é um texto que fala sobre o fim dos tempos, sobre coisas que virão, sobre coisas que a gente ainda não consegue mensurar, sobre coisas que estão acontecendo no âmbito sobrenatural, nas coisas celestiais. E a gente precisa crer nestas coisas, a gente precisa crer que o Senhor, ele é o Filho de Deus, que ele vai voltar para nós, que um dia a gente talvez vai ver os anjos descendo e subindo. Eu lembro daquela passagem de Jacó, né? Quando ele deitou na pedra. E é uma palavra assim que tem, né? Assim, deu uma pousada no meu coração. Mas quando ele deitou ali na pedra, e aí ele colocou a cabeça na pedra, ele estava fugindo. E o Senhor deu uma revelação para ele ali. Quando ele se deitou naquela pedra, ele teve uma revelação, ele viu os anjos de Deus subindo e descendo. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui pra gente ler, pra eu não falar besteira, né? Porque vai que eu falo besteira aqui, eu não quero falar besteira não, gente. Aqui, gente, ó, vamos lá. Tá em Gênesis 28, tá bom? Diz assim, e Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça, e deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque. Direi a ti e a tua descendência, darei a ti e a tua descendência essa terra que estás deitado. E a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti, da tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a essa terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Realmente o Senhor está nesse lugar, eu não sabia. E cheio de temor, como disse: Como esse lugar é terrível! Esse lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. Sabe o que aconteceu com Natanael? Depois que ele foi encontrado pelo Senhor, a palavra de Jesus para ele foi como se, eu acredito nisso, a palavra de Jesus para ele foi: Natanael, se você crê, você vai ter revelação das coisas que você ainda não conhece. Então, gente, quando Jesus, ele diz para nós, em verdade eu vos digo, que você vai ver coisas maiores, você vai ver os anjos de Deus descendo e subindo, eu creio que o Senhor está nos dizendo que quando nós cremos,
nós podemos receber revelação de coisas que a gente ainda não conhece e de coisas que a gente só pode achar e a gente só pode desfrutar se nós crermos que ele é o Filho de Deus. É muito legal essa passagem de Jacó, porque o livro de João fala muito de quem Deus é. E daquele momento que Natanael se encontrou ali com Jesus e Natanael recebeu uma resposta objetiva do Senhor, Natanael teve revelação de que o Senhor era o Senhor. E que sim, a partir dali, muitas coisas na vida de Natanael iam ser transformadas, daquilo muito de quem Natanael era ia ser mudado pelo Senhor. Mas uma das coisas que ia acontecer na vida de Natanael, ele ia começar a ter revelação de quem Deus era. Gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu fui aqui, né, na graça e na bondade de Deus. Mas eu quero pedir um favor para você, assim, imenso. Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Compartilha nas suas redes sociais. Comenta com alguém, não sei. Mas me marca, sempre me marca, porque é muito importante. Isso é muito bom porque ajuda a enviar para mais pessoas, para que mais pessoas sejam edificadas. E eu creio que no nome de Jesus, a gente vai ver muitos frutos para a glória de Deus. E Deus que é bom, infinitamente bom, né, vai soprar aonde Ele quiser, porque é isso que o Espírito faz, Ele sopra onde quer. Então, gente, vamos fazer uma oração? Vamos aproveitar que a gente está aqui encerrando e vamos orar? Amém? Você fecha seus olhos aí, no seu lugar, onde você estiver, né? Não sei onde é que você está, mas vamos fazer uma oração? Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela sua abundante graça sobre cada um de nós. Senhor, eu quero profetizar e declarar, Pai, que a tua palavra vai alcançar, Senhor, pessoas improváveis, Jesus. Eu quero declarar, Senhor, que todo mundo que está aqui assistindo vai ser edificado pela tua palavra, Senhor. Não é porque sou eu, não é a minha voz, mas é a tua palavra, Senhor. Então, que no nome de Jesus, Pai, pessoas sejam edificadas. Que cada um que assistir, Senhor, receba ainda mais fome e sede pela tua palavra. Fome e sede de ter intimidade e comunhão com o Senhor. E viver, Pai, as coisas maiores que o Senhor tem para nós. Pai, derrama sobre nós, Jesus, revelação no pleno conhecimento de Deus. E que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nossa vida. Eu abençoo cada um que está assistindo, Senhor, e que a tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor, dê o fruto no tempo certo, do jeito de Deus e de acordo com a vontade de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, gente? Deus te abençoe e te guarde. A gente se vê no nosso próximo Em Verdade Vos Digo. Tchau!